Então é Natal. E o que a gente fez? O ano termina, começa outra vez. E o que nós fizemos durante este ano? É para reflexão. A doutrina espírita vem trazer o espírito da letra, decodificar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para essas reflexões. Não para sentirmos culpado de equívocos, de erros, mas para reflexões e aprender com o mesmo. Isto é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nunca olhou cor, religião, posses. Ele veio para os doentes. Na época, Jesus andava com as prostitutas, com os ladrões. Os sãos não precisam de remédios. Por isso nós estamos aqui, porque nós precisamos do remédio. E o remédio é e sempre será Jesus. Jesus. O capítulo de hoje fecha o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu comentei com o Léo que a espiritualidade não poderia ter montado uma história mais perfeita para chegar no último domingo antes do Natal com o último capítulo do Evangelho, Preces. Tão pouco lido e estudado por nós espíritas. Porque parece, né, uma coisa sem importância, preces. E aí a gente entende a sabedoria de Allan Kardec. Aí a gente entende por que ele colocou como o último capítulo do Evangelho. E, gente, se está no Evangelho, é para nós prestarmos muita atenção. Muita atenção. E aí vem a análise. E aí vem daqueles que puderam, porque nós sabemos que existem os compromissos, mas quem conseguiu participar desde o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, entende e vai entender hoje por que a Preces é o último capítulo. Porque sem passar por cada capítulo do Evangelho, a gente não vai conseguir entender prece. Porque até hoje, nós ainda não sabemos fazer prece. Gente, prece, orar, tem o mesmo significado. E orar vem do verbo do latim orare, que significa falar. Falar com Deus. Fazer prece é falar com Deus. E a doutrina espírita vem nos ensinando que a prece, primeiramente, é uma conversa com a gente mesmo. É a gente detectar em nós o que precisa ser modificado e pedir ao Pai, pedir a Jesus a força. No capítulo 25, que foi falado aqui por nossa irmã Eva, buscai e achareis, ela deu uma explicação baseada no Evangelho, como que devemos buscar Deus, buscar Jesus. No capítulo 26, dai de graça o que é de graça receber, o Leomar falou dessa importância de buscar, mas sem interesses materiais. Com todo respeito às vertentes religiosas que usam como meio de manter trabalhadores da casa, mas Jesus não nos ensinou isso. Jesus não tinha um travesseiro, Jesus não tinha uma pedra para descansar a sua cabeça. Aí, na semana passada, a Adriane falou sobre o pedir e obtereis, capítulo 27, e ela explicou a forma de pedir, o que se deve pedir, e aí para a gente entender como que será feita a prece. Mas como não nos reportarmos um pouquinho no nosso Evangelho e lembrar do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, que foi até o Paulo que falou sobre ele aqui? Como a gente não se lembrar do capítulo 6, o Cristo Consolador, porque é Ele que consola? O capítulo 7, pobres de espírito. O capítulo 8, puros de coração. O capítulo 9, os mansos e pacíficos. São todos bem-aventuranças, gente.
se nós não vivermos as bem-aventuranças, se a gente não compreender que isso aí é o código, é o caminho para a gente se tornar uma pessoa melhor, e com isso nós vamos aprender a fazer uma prece, e a prece é mudança de conduta, mudança de hábito, porque não adianta nada eu falar se eu não modificar a minha conduta, não adianta. Não, nós vamos aprender que o Evangelho nos ensina que a prece não é uma quantidade de palavras, nem palavras difíceis, que tem o jeito de orar individualmente, que eu converso para mim. Ó meu Pai, me ajude a ter mais paciência, a ser mais amigo, a ser mais apegado, a ser menos apegado ao dinheiro, a compreender meu marido, a minha esposa, o meu sogro, a minha sogra, o meu irmão. Essa é a oração. E quando a gente faz uma oração coletiva, num estudo, no final do ano agora que nós vamos fazer uma oração no dia 24, em família, nós lembrarmos de usarmos o pronome nós. Nós. Fazer a oração que nós possamos buscar mais amor, que nós possamos buscar mais alegria, que nós possamos buscar mais humildade. Porque às vezes a gente esquece, a gente faz uma oração entre as pessoas e a gente fala, Pai, que eu seja uma pessoa melhor. E nós estamos fazendo uma oração no coletivo, então nós temos que usar nós. E no individual, eu. E eu queria ler um trechinho, que é do Pedi e obtereis, para a gente poder fazer essa ligação, o que é realmente a prece, como que a gente vai entender, para que ela serve. No capítulo 27, Pedi e obtereis, no item 22, Instrução dos Espíritos, modo de orar, que a Adriana no domingo passado explicou muito bem para a gente, mas eu queria começar fazendo a leitura, para a gente adentrar no outro capítulo. Vossa prece deve conter o pedido das graças de que tendes necessidade real. Das graças que tendes necessidade real. É inútil, pois, pedir ao Senhor que abrevie as vossas provas e vos dar alegrias e riquezas. É inútil pedir para abreviar as provas. Por quê, gente? Nós sabemos que provas são as situações que a gente passa durante a vida, durante o ano. Por quê? Porque são essas provas, são essas dificuldades que vão lapidar o nosso espírito e vai fazer com que a gente vá vencendo os nossos vícios, os nossos apegos. Por isso que a gente não pede para abreviar as provas. Por isso que a gente não pede alegria, riqueza. A gente pede força. A gente pede coragem. Interessante que ontem eu estava assistindo o filme do Allan Kardec, acho que pela 10ª vez, não sei. E na hora que ele sai da cadeia, que ele foi preso, que aqui o padre foi lá, conversou com ele e falou que não foi ele que tinha feito o pedido para ele ser preso e falou que ia pedir para ele ser solto. Ele chega em casa, doente, e já começa a trabalhar. E ele escreve uma carta para os espíritos e pede à sua esposa, essa é para os espíritos. E era uma prece. Eu não sei se vocês já prestaram atenção nisso no filme. E era uma prece essa carta. E ele pede assim, que os bons espíritos possam me dar forças, que os bons espíritos possam me dar coragem e que eu não sucumba a essa missão que foi dada a mim. Gente, ele não pediu mais para não ser preso, ele não pediu mais para não ter dificuldade, ele não pediu dinheiro porque ele passava dificuldade financeira, porque a maioria das pessoas viraram as costas para ele. O verdadeiro cristão pede força e coragem, humildade e sabedoria, não bens materiais. E continua aqui. Pedi-lhe antes que vos dê os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Paciência. Por quê? Porque é a paciência que vai fazer a gente lidar com as dores das pessoas que convivem com a gente, porque são as pessoas mais próximas da gente que fazem a gente sentir as maiores aflições, as maiores dores. Então, é essa paciência que a gente pede. Por isso que o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados mansos e pacíficos,
Kardec faz aquela explicação que, para ser manso, nós temos que ser afável, dócil e ter paciência, porque senão nós não seremos mansos, e se eu não for manso, eu não vou herdar a terra que Jesus prometeu. É uma promessa de Jesus. Evitai dizer como acontece com muito entre vós: não vale a pena orar, já que Deus não me atende. Na maioria das vezes, o que pedis a Deus? Tende-vos lembrado frequentemente de lhe pedir o vosso melhoramento moral nas nossas preces, nas nossas orações, que é falar com Deus. Eu tenho pedido o meu melhoramento moral ou eu tenho pedido o meu cônjuge para ficar melhor? Ou eu tenho pedido um sogro, uma sogra, ou um parente qualquer, ou um vizinho, que descubra que ele está errado em relação às suas atitudes, principalmente para comigo? Eu ainda estou preocupado com o outro, a minha prece ainda é para o outro? A doutrina espírita nos ensina de outra forma. É ter coragem, é ter humildade. Porque a doutrina espírita explica que aquelas pessoas que nos ferem, aquelas pessoas que não nos compreendem, aquelas pessoas que têm alguns hábitos ainda que não são compatíveis com família, é porque elas não sabem o que estão fazendo. Não sabem, porque se soubessem, estariam agindo de outra forma. Se soubessem, já teriam a certeza da vida futura e agiriam de outra forma. Não perderia tanto tempo com as coisas da terra. Tanto tempo. A gente vai conversando com muitas pessoas e pessoas falam assim: nossa, esse ano eu não li nenhum livro. Nenhum livro. Gente, 365 dias eu não leio um livro. Se pegar a quantidade de leitura no Instagram, não vou falar nem em outras redes, durante o ano, sem medo de errar, no mínimo 12 livros daria para ter lido. E só do Chico, gente, são mais de 500 obras já, porque continua sendo descoberto e lançado obras dele. Essa é a reflexão. Então é Natal e o que a gente fez? Fazer essa reflexão. Temos que fazer, porque é isso que vai manter o nosso equilíbrio. É isso que vai fazer com que nós possamos, a cada dia, ficar mais leve, mais amigo, mais sereno. E com isso, mais dócil para com as pessoas que convivem conosco. Sexta-feira, dia 24, todos estaremos com os nossos familiares. Infelizmente, a maioria esquece que é o nascimento de Jesus, que era um momento para se fazer o contrário, comer menos, beber menos e orar mais. Era para reunirmos a família. E o que nós fizemos durante o ano? O que nós podemos melhorar? Aqui, já tem alguns anos que eu não te vejo, já tem alguns anos que nós não olhamos um na cara do outro. Vamos fazer as pazes? Vamos deixar de lado o que aconteceu? Agora, como ter este tipo de conversa? Com todo o respeito, se eu já estou com um certo grau de álcool em minha cabeça, como que eu vou ter este equilíbrio? Ou empaturrado de comida? Gente, é o nascimento de Jesus. Essa é a reflexão que a doutrina espírita traz. Dia 24 é Natal. O que nós podemos fazer para termos um melhor Natal? Vamos nos encontrar. Lavar roupa suja, dia 24. A maioria que sabe, o meu irmão é militar. E alguns anos atrás, o meu irmão me contou, e ele me fez uma pergunta, eu não soube responder, ele falou assim: André, você sabe qual que é o dia do ano que tem mais crimes de arma branca, que eles falam, faca, atentado? Durante todo o ano, o dia que tem mais crime. Eu falei assim: Adriano, carnaval? Ele, não. Réveillon, não. Ele falou, 24 de dezembro. Gente, isso é estatística da polícia. Não tem nada a ver com religião, não. Não é coisa da doutrina espírita, não. Isso é fato. No dia
do nascimento de Jesus, nós que somos cristãos, é o dia que mais pessoas machucam e matam seu semelhante. E fala deles, todos com algum tipo de entorpecente, como o carro-chefe, o álcool. É essa reflexão que nós temos que fazer. E continua. Aí, gente, eu quero entrar numa parte aqui, que é muito interessante também, que está no livro dos Espíritos. Porque, continuando, né, a gente entendendo o que é prece, olha a pergunta que Kardec faz aos mensageiros do Senhor. Qual o caráter, qual o objetivo da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele e colocar-se em comunicação com ele. Pela prece se pode propor 3 coisas: louvar, que é enaltecer, pedir e agradecer. Então, pedir, nós estamos começando a aprender o que nós vamos pedir. E agradecer. A gratidão demonstra o grau de evolução do ser humano. Quanto mais o ser humano vai se desprendendo, quanto mais o ser humano vai evoluindo, ele aprende a agradecer. Ele aprende a agradecer. Questão 660. Aí entra num ponto que é muito bom a gente refletir. Olha só, Kardec. 660. A prece torna um homem melhor? Se eu rezar, eu vou ser um homem melhor? Vale a pena eu fazer uma oração, fazer uma prece? Olha a resposta. Sim. Sim. Porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal. Opa! É mais forte contra as tentações do mal. Não está falando que nenhum espírito vai resolver o problema para você, que Jesus vai resolver seu problema, que Maria Santíssima vai resolver seu problema. Te dá força. E Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que não é jamais recusado quando pedido com sinceridade. Então a gente vai fazer uma prece, pedir paciência, pedir coragem, pedir humildade, pedir força, para passar pelas tribulações da vida, pelas vicissitudes, e Jesus vai enviar os seus mensageiros, os bons espíritos, para nos dar força, para nos mostrar um caminho, para chegar até nós um livro. Quantos livros do Chico já mudaram o caminho de muitas pessoas? No meu caso, o que me salvou, que eu já poderia ter até desencarnado, foi o livro Nosso Lar, que chegou em minhas mãos. Há mais ou menos, aí vou revelar a minha idade, há quase 30 anos atrás. Este livro era de capa vermelha e ainda chegou em minhas mãos. E pegou minha vida e fez assim. Um livro. E foi perto, com todo respeito e carinho, sem denegrir, sem nada, eu assistindo uma missa com a minha esposa, e o padre falou aqui, só aqui existe a salvação. Na hora que ele falou, só aqui existe a salvação, só na igreja, eu saí da igreja muito triste. Porque eu não poderia entender um Deus desse seletivo. E pedindo a Deus, não esqueço a época, para mostrar, me dê força, estou vivendo muito angustiado, a minha vida não está fluindo bem, não era material, era mesmo de equilíbrio, de paz, de tranquilidade. Eu entro em Belo Horizonte em uma livraria com a minha esposa, peço um livro, ainda chego para a pessoa que estava vendendo e falo assim, me falaram de um nome André Luiz, porque meu pai tinha me falado que, André, seu nome é André Luiz por causa de um espírito. Mas ele também não sabia explicar como, mas ele tinha este nome que ele carregava com ele desde novo. E eu falei, ela falou assim, do Chico Xavier, eu não conhecia Chico Xavier. Falei, é esse mesmo. E ela buscou o Nosso Lar e 2 livros, e o outro No Mundo Maior. O Nosso Lar e No Mundo Maior. Levei para casa e, ao acaso, peguei o Nosso Lar para ler primeiro. E eu comecei a me encontrar, que a nossa busca é constante. E fui ler o livro No Mundo Maior. Não entendi nada. Guardei o livro. 10, 15 anos depois, que eu busquei
outra formação para a minha vida, eu lembrei do livro e falei assim, olha, esse livro tem a ver com aquele No Mundo Maior. Aí eu fui tentar lê-lo novamente. E foi um banho de luz na minha vida. Porque falou da mente, falou das transformações. Citava Freud, citava Jung, tudo no livro do Chico. Então, é a gente saber o que pedir na prece. Se a gente for pedir facilidade, gente, se a gente for pedir riqueza, nós ainda não compreendemos o que é viver neste planeta. Ainda não compreendemos. E na questão 660A, Kardec pergunta: como ocorre que certas pessoas que oram muito sejam, apesar disso, de um caráter muito mau, invejosa, ciumenta, colérica, carente de benevolência e indulgência, que elas sejam mesmo algumas vezes viciosas? Eu vou ler essa pergunta de novo porque ela é muito importante para a gente entender que grau que nós estamos. É para eu refletir, é para eu analisar a minha conduta, viu, gente? E não a do próximo. Vamos lembrar disso, não a do marido, a do filho. É para a reflexão, é individual. Olha só, como ocorre que certas pessoas que oram muito, que rezam muito, apesar disso, apesar de rezar muito, têm um caráter muito mau, invejosas, ciumentas, coléricas, carentes de benevolência e de indulgência, que elas sejam mesmo algumas vezes viciosas? Olha a resposta que os mensageiros do Senhor trazem para nós. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas creem que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Eu estou fazendo uma prece, preocupo com palavras bonitas, preocupo em fazer uma prece longa, e é uma coisa que dá preguiça, né, gente? Quando uma pessoa faz uma prece muito longa, quando a gente vê, nós já estamos pensando na janta, a gente esquece. E o mais importante, a gente esquece de refletir sobre os próprios defeitos. Esse é o objetivo da prece. A prece, para elas, é uma ocupação, um emprego de tempo, mas não um estudo delas mesmas. A prece é um estudo da gente mesmo. Olha, por quê? Porque eu não estou falando com Deus? Eu vou falando com Deus, enaltecendo? Ou nós ainda achamos que somos bons? Se Jesus não aceitou ser chamado de bom, bom mestre, aí Jesus vira para o mancebo: por que me chamais de bom? Bom somente o Pai. Gente, eu confesso para vocês que essa fala, mas ela me toca muito, porque se Jesus não aceitou ser chamado de bom, imagina o grau, o nível da minha bondade, aonde que ela está. Não é o remédio que é ineficaz, mas a maneira como ele é empregado. A maneira como ele é empregado. Questão 661. Pode-se utilmente pedir a Deus que nos perdoe as nossas faltas? Né? Ô Pai, me perdoe. Ô Pai, perdoai-me. Né? Quando a gente machuca alguém, quando a gente faz algo errado, quando a gente pensa algo errado, a gente, né? Eu posso, ô Pai, me perdoa. Olha a resposta dos Espíritos. Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Então, gente, não tem mágica. Errou, vou responder, mas tem uma misericórdia, né? Vamos lá. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas, não o obtém, senão mudando de conduta. Não adianta eu fazer prece, eu orar, se eu não mudar minha conduta. Ô Pai, tratei tão mal a minha esposa. Ô Pai, me perdoa. Ô Janaína, me perdoa. Aí no outro dia eu faço a mesma coisa com ela. Aí no outro dia eu faço a mesma coisa com a pessoa. E lembrando, gente, se eu estou agredindo alguém com palavras, não vou falar nem fisicamente, eu ainda não sou afável. Se eu não sou afável, eu não sou doce. Se eu não sou doce, eu não sou afável.
Aí eu não vou ser manso. Se eu não for manso, eu não vou herdar a nova terra. Ou melhor, para entender, não tem céu não, gente. É só com trabalho. Vamos ter que começar de novo, num país ingrato, num mundo de sofrimento. Mas nós encontramos o caminho. A doutrina espírita, Kardec vem explicar o que é a prece. Olha que profundidade o que é a prece. E falo para vocês que eu tinha separado aqui mais uns 8 a 9 itens do Livro dos Espíritos e passagem do Evangelho que o nosso tempo não vai dar, por respeitar os trabalhadores espirituais desta casa, que tem o dia inteiro ainda para visitar outros templos, vamos dizer assim. Então, para terminar, eu vou ler o que está no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim, preces gerais, capítulo 28 do nosso Evangelho, tá, gente? Oração dominical, ou Pai Nosso. Este capítulo contém mais de 40, 50 tipos de prece, modelos, é só para nos orientar, não é que nós temos que seguir, né, palavra por palavra, é para orientar. Mas, olha o que é colocado aqui. Olha qual que é a primeira prece que nós temos, gente, que foi colocado aqui. Oração dominical, prefácio. Os Espíritos recomendam que se colocasse a oração dominical à frente desta coletânea, não somente como prece, mas como símbolo. De todas as preces, é essa que eles colocam em primeiro lugar, seja porque ela vem do próprio Jesus, seja porque ela pode substituir todas as outras conforme o pensamento que se lhe atribua. O pensamento, o que eu estou pensando na hora que eu estou rezando o Pai Nosso? Se eu estou pensando na novela, no jogo de futebol, ou se eu estou pensando no que eu posso ser melhor. Que seja feita a vossa vontade, Pai, não a minha. Não deixai eu cair em tentação. É o mais perfeito modelo de concisão, uma verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Realmente, sob a mais restrita forma, resume todos os deveres do homem para com Deus. O Pai Nosso resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Nós tínhamos este conhecimento, que o Pai Nosso resume isso tudo? Ou a gente vai rezando o Pai Nosso ali acelerado, doido para acabar? E ainda encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e submissão, o pedido das coisas necessárias à vida na terra e o princípio da caridade. Dizê-la em intenção de alguém é pedir para o outro o que desejamos para nós mesmos. Gente, era mais ou menos isso que eu gostaria de trazer sobre a prece. Volto a repetir, tinham mais coisas para serem faladas, mas nós temos que respeitar. Enquanto o Léo vai se preparando ali, porque nós vamos passar daqui a pouco para a segunda parte, e eu já vou despedir do pessoal aqui da internet, gostaria de dizer a todos que estão nos acompanhando pela internet que tenham um feliz Natal.